Eu, como carnívoro, eu vejo muitos benefícios no meu corpo. E desses benefícios, o mais visível de todos seja a redução de peso. Nesse vídeo que estou gravando, eu consigo observar um detalhe que antes não era tão claro. Meu pescoço aparecendo, meu pescoço ele não aparecia. Eu já reduzi mais de 20 quilos e continuo reduzindo peso. Quando você entende que a redução de peso, quando você se torna carnívoro, não acontece como estética. Acontece porque você está vivendo um processo de obesidade que cientificamente é conhecido como inflamação de baixo grau. A carne é o maior anti-inflamatório que existe na face da Terra. E por ela ser o maior anti-inflamatório que existe na face da Terra, você começa a desinchar, desinflamar. E é isso que está acontecendo comigo. Todos os benefícios que eu já tive com a carnívora, a lista é grande. Eu tive uma doença autoimune nesse período que a carnívora me ajudou a solucionar. E eu sempre falo carnívora, porque o nome bonitinho da internet é dieta carnívora. E eu não gosto da palavra dieta. Por quê? Porque dieta subentende-se que você vai fazer por um período e depois você não vai fazer mais. Só que a carnívora, ela não é um processo mágico. Não é uma coisinha simples que você vai usar 3 meses, você vai reduzir o peso que você quer, você vai parar e não vai voltar nunca mais. Se você estiver pensando assim, você está pensando errado. A carnívora é um processo que ela precisa de continuidade. Por quê? Porque o teu corpo foi destruído pelo uso excessivo de carboidratos durante uma vida inteira. No meu caso, eu tenho 52 anos. Muitas pessoas vivem esse problema de ter muitos problemas de saúde, doenças autoimunes, um monte de situações complexas, como é o meu caso. Eu me livrei de psoríase, de renite, de sinusite, de dores articulares, houve a minha redução de peso. E tudo isso aconteceu em função da carnívora, dos benefícios da carnívora. Mas a carnívora funciona da seguinte forma: ela desarma todos os gatilhos e todos os danos provocados pelo excesso exagerado de carboidratos. O excesso exagerado de carboidratos danifica o nosso corpo, porque todo o carboidrato ele é metabolizado no açúcar. Se ele é metabolizado no açúcar, isso quer dizer que você come apenas açúcar. Na tua digestão, ele é transformado em glicose. E essa glicose vira uma overdose de açúcar no teu organismo e vai danificando o teu corpo. Eu fiz uma comparação, um estudo, sobre a obesidade. Processo esse que eu estou me livrando, vendo a família de obesos. Uma grande parte dos meus parentes, dos meus primos de primeiro grau, tem obesidade mórbida. Várias pessoas da minha família já morreram por obesidade. É um processo extremamente complexo, porque no normal, a medicina convencional não nos orienta a um emagrecimento efetivo, correto, seguro e sem retornar à obesidade. Dentro dos meus primos, eu tenho entre eles alguns que já fizeram cirurgia bariátrica mais de uma vez e voltaram a ganhar peso. Por quê? Porque o processo está todo errado. Não é tirando a gordura e colocando fora, não é cortando o teu intestino como a cirurgia bariátrica, é mudando os teus hábitos alimentares. E aí eu volto para a carnívora. A carnívora não é dieta, a carnívora não é dieta, a carnívora não é dieta. Por que ela não é dieta? Porque você precisa entender que a partir do momento que você se torna carnívoro é pro resto da tua vida. O kit doença é o carboidrato. Se você voltar pro kit doença, você vai receber de volta todas as doenças. E a carnívora é o kit saúde. Se você escolher a carnívora e tiver determinação e força de vontade para viver uma vida como carnívoro, você vai se livrar de todos esses efeitos colaterais dessas doenças que o carboidrato criou.
Só que você precisa entender que isso é pro resto da tua vida. Não tem negociação. E olha o que aconteceu nos últimos anos. Nós tivemos uma explosão de obesidade. E olha o que aconteceu. A obesidade e doenças metabólicas e autoimunes. Essa explosão não é acidente. Não é genética. O genoma humano não mudou em 100 anos. O que mudou radicalmente foi o que comemos, como vivemos e o que colocamos no corpo, gerando essa incompatibilidade com a nossa biologia evolutiva. Os principais fatores, os 6 principais fatores em ordem de impacto. Primeiro, a revolução dos refinados, açúcar, farinha branca e amido. Antes, açúcar era luxo, de 2,5 quilos ao ano por pessoa. Hoje chega a 40 a 60 quilos ano por pessoa. E no Brasil, mais de 70 quilos por pessoa. Em países ricos, a farinha branca, a partir de 1880, moinhos de rolo, retiraram casca e germe, perdeu 75% das fibras e nutrientes, restando só o amido, que vira glicose instantaneamente no sangue. Efeitos: picos repetidos de insulina, resistência insulínica, base de diabetes, obesidade e distúrbios hormonais. Segundo, substituição das gorduras naturais por óleos vegetais refinados. Antes comíamos manteiga, banha, gordura de coco, azeite de oliva, equilíbrio de ômega 6, ômega 3 próximo de 1 por 1. Depois de 1900 a 1950, o massivo uso de soja, porque criou-se o pânico de que se você utilizar banha, gordura de banha de porco, gordura de gado, todos os óleos que são saudáveis para o nosso corpo, criou-se o pânico de que se você usasse, você morreria do coração, você teria infarto, suas artérias entupiriam. E foi utilizado novamente a ferramenta do pânico. E essa ferramenta do pânico fez as pessoas mudarem para o veneno, acreditando que estariam bem. E em 1900 a 1950, o massivo uso de óleo de soja, canola, girassol, algodão, processados com calor extremo, solventes químicos e desodorização. A razão do aumento: barato, grande validade, lobby forte e ideia equivocada de gordura saturada faz mal. Consequência: proporção chega de 20 por 1 ou mais, desencadeia inflamação crônica, danifica vasos e aumenta o risco autoimune. Terceiro, os alimentos ultraprocessados, projetados para viciar. Eu já fiz um vídeo aqui, vou colocar esse vídeo aqui para você ver sobre os vícios, o quanto o carboidrato é viciante. Hoje, os ultraprocessados representam 23% das calorias no Brasil e mais de 60% nos Estados Unidos. De 10% nos anos de 1980, misturam açúcar, mais sal, mais gordura no ponto perfeito, que sobrecarrega o sistema de recompensa. Acionam emulsificantes, conservantes, corantes e aromas que rompem a barreira intestinal e criam o intestino permeável, que cria um monte de doenças autoimunes. Para a autoimunidade, sem proteção, proteínas e toxinas vazam para o sangue, confundindo o sistema imunológico, o que passa a atacar o próprio corpo. 4. Intestino destruído e desequilíbrio imunológico. Antinutrientes, lectinas, glúten, oxalatos, fitatos presentes em grãos, leguminosas e verduras irritam a mucosa intestinal e aumentam a permeabilidade. Mudança na microbiota. Açúcar e refinados alimentam bactérias ruins, matam as boas. 70% do sistema imunológico fica no intestino. Então esse desequilíbrio é o principal motor do aumento de doenças autoimunes. Crescimento de 3 a 12% ao ano, desde 1950. Quinto, políticas alimentares erradas e interesses econômicos. A partir de 1970 a 1980, orientações oficiais apontaram gordura saturada como vilã, incentivando mais carboidratos e óleos baseados em estudos com conflitos de interesse e dados incompletos. Resumindo, estudos manipulados. Criou-se, mais uma vez, de novo, a ferramenta do pânico.
E uma coisa que os que manipulam já entenderam é que comprar um especialista para que esse especialista diga que o determinado produto é mortal e um determinado produto é a salvação é uma ferramenta muito utilizada e continua sendo utilizada até hoje. Grãos, soja, açúcar e indústria de processados têm enorme poder político. Remédios tratam sintomas, não causas. Modelo muito mais lucrativo. O modelo lucrativo da indústria farmacêutica é a parceira dela, a indústria alimentícia, lhe adoece. A indústria farmacêutica lhe mantém vivo. Ela não tem o interesse de curar. Curar não é lucrativo. Manter você vivo é lucrativo. Manter você tomando o mesmo medicamento pela vida inteira é lucrativo. Então, esse é o interesse da indústria farmacêutica. E a parceira da indústria farmacêutica, que é a indústria alimentícia, faz isso com alimentos que nos adoecem o tempo todo. Sexto, sedentarismo e estilo de vida. Antes, trabalho físico intenso, deslocamento a pé. Hoje, mais de 60% do dia sentado, menos movimento, menor gasto energético, menor sensibilidade à insulina e menos renovação celular. Jejum. Comemos de 3 a 5 vezes ao dia, sem pausas. Autofagia quase não funciona, acumulando danos e envelhecimento celular. Isso tem acontecido numa velocidade gigante e nesses últimos 100 anos a explosão de obesidade e de efeitos colaterais da obesidade é gigantesco. A obesidade nos Estados Unidos, 15% em 1980 e 42% em 2020. No Brasil, triplicou em 30 anos. Diabetes tipo 2, quase inexistente em 1900, 1 em cada 10 adultos no mundo hoje. Doenças autoimunes, casos multiplicaram mais de 10 vezes desde 1950, algo que genes não explicam. É a nossa alimentação que está nos adoecendo, não é uma mudança genética, porque uma mudança genética não acontece neste período de 100 anos. A explosão aconteceu porque trocamos alimentos naturais e compatíveis com a nossa biologia por produtos baratos, refinados e inflamatórios, e projetados para manter o consumo contínuo, destruindo metabolismo, intestino e defesas. Por isso que dietas como a carnívora, que removem esses estressores frequentemente, revertem ou controlam esses quadros. Ela devolve o que o corpo precisa e elimina o que destrói. Como isso aconteceu? De 1900 a 1940. E que mudanças aconteceram? Moinhos modernos espalham farinha branca, perde 75% dos nutrientes, sobra só amido rápido. Consumo de açúcar sobe de 3 quilos ano para 12 a 20 quilos ano. Surgem os primeiros óleos vegetais refinados e conservantes industriais e nos convenceram que eles eram o óleo perfeito para ter saúde. Obesidade, 5%. Diabetes tipo 2, rara, quase só em idosos. Doenças autoimunes, quase não registradas. Alimentação ainda baseada em comida caseira, carne, gorduras naturais, pouco processamento. Em 1940 a 1970, preparação do terreno. Mudanças. De 1950 a 1960, produção massiva de óleo de soja e canola, baratos, longa validade, substituem manteiga e banha. Proporção de ômega 6 e ômega 3 vai de 1:1 para 10:1, ou mais. Inflamação começa a aumentar. Em 1967, a indústria do açúcar paga estudos de Harvard para culpar a gordura saturada pelas doenças cardíacas, escondendo o papel do açúcar descoberto só em 2016. Ou seja, de 1967 para 2016, quanto tempo nós passamos consumindo açúcar, acreditando que era um alimento incrível e saudável para o nosso corpo e nos envenenando. Por isso, essa explosão de doenças e de obesidade. Surgem massivamente biscoitos, refrigerantes, molhos prontos, refeições industrializadas. A saúde, a obesidade chega a 10 a 12%. Diabetes tipo 2 cresce lentamente. Doenças autoimunes começam a ser notadas com mais frequência, mas ainda raras. De 1970 a 1980, a virada fatal. Mudanças. De 1977 a 1980, os Estados Unidos e países adotaram recomendações oficiais como
Quais eram as recomendações oficiais? Coma menos gordura, mais carboidrato, baseado em dados falhos e com conflito de interesse. O açúcar explode, chega de 40 a 50 quilos ano por pessoa. Produtos sem gordura, na verdade, são carregados de açúcar e farinha para compensar sabor. Óleos vegetais dominam. Em vez de gordura animal, comemos quase que só óleos inflamatórios. E a nossa saúde, o ponto de ruptura, até então estável, a obesidade começa a subir rápido, de 15% para 20% em 10 anos. Diabetes tipo 2 dobra, inflamação crônica se torna comum. De 1980 ao ano 2000, explosão acelerada. As mudanças que aconteceram. De 1992, lançada a pirâmide alimentar. De 6 a 11 porções de grãos por dia. Bizarro, absurdo, você come o tempo inteiro. Gordura no topo como mar, espalhada no mundo todo. Ultraprocessados vão de 10 para 40 a 50% das calorias. Refeições feitas em casa caem pela metade. Aditivos, emulsificantes e químicos passam a ser usados em larga escala. Rompem a barreira intestinal. O sedentarismo, trabalho físico diminui, transporte motorizado vira regra e a nossa saúde. A obesidade chega a 30% nos Estados Unidos, triplica no Brasil. Diabetes tipo 2 em jovens e crianças, antes impossível, agora frequentemente. Autoimunidade, casos multiplicam de 5 a 10 vezes em 50 anos, crescimento de 3 para 7% ao ano. Algo que geneticamente não se aplica, não se explica esse crescimento. E ultimamente, dos anos 2000 ao ano de 2026, a crise foi instalada. Mudanças. Ultraprocessados representam 23% das calorias no Brasil, nos Estados Unidos, 60%. Consumo de açúcar chega a 60 a 60 quilos por ano em muitos países. Comemos de 3 a 5 vezes por dia. Jejum natural, que é benéfico para o nosso corpo, desaparece. Autofagia, que é quando as células limpam as células defeituosas e danificadas, já quase não existe mais. Obesidade, 42% em adultos nos Estados Unidos, 26% no Brasil. Sobrepeso mais obesidade, 60% da população. Diabetes tipo 1 em cada 10 adultos no mundo, 90%. Tipo 2 ligado à alimentação. Autoimunidade, 1 em cada 12 pessoas no mundo tem alguma. Cresce também em crianças, diabetes tipo 1 e aumentou em 3 vezes em 30 anos. E a ligação clara. O ano zero que mudou o que aconteceu com a saúde. De 1900 a 1950, farinha branca e açúcar. Pouca doença, começa a surgir problemas leves. De 1950 a 1970, óleos vegetais, mais indústria, inflamação, aumenta, doenças começam a crescer. De 1970 a 1980, menos gordura, mais carboidratos, obesidade e diabetes disparam. De 1980, hoje, ultraprocessados mais químicos, autoimunidade e doenças crônicas explodem. Isso quer dizer que todas essas doenças que estão acontecendo com a nossa sociedade não é genético, é alimentar. Não foi a genética. Ela não mudou em 100 anos. Foi o que colocamos no prato. Trocamos alimentos compatíveis com nossa biologia por refinados, óleos inflamatórios e produtos artificiais que destroem metabolismo, intestino e imunidade. Por isso, a dieta carnívora funciona. Desfaz cada passo dessa destruição, devolvendo o que o corpo precisa e alinhando o que adoece. A dieta carnívora, como eu falei lá no começo do vídeo, ela não é mágica. Ela é eficiente, ela é biodisponível. Quando eu falo biodisponível, quero dizer que a carnívora ela é compatível com o nosso corpo, porque o nosso corpo foi preparado biologicamente na evolução para comer carne. Ah, mas eu consigo comer vegetais. Você consegue comer vegetais. Não quer dizer que o vegetal seja benéfico. Você consegue usar drogas, mas não quer dizer que a droga lhe seja benéfica. Então não confunda comida com comida saudável. Você pode comer um monte de coisas. Não quer dizer que todas essas coisas sejam saudáveis.